Isso não podia ter acontecido. O que eu vou fazer agora? Ela sempre diz que nunca planejou nada daquilo, e ouvindo a história com calma, dá pra acreditar. A vida dela era simples demais para caber um escândalo daquele tamanho. Acordava cedo, pegava transporte lotado, trabalhava num prédio enorme onde quase ninguém sabia seu nome direito. Era mais uma funcionária eficiente, dessas que resolvem tudo sem chamar atenção. Nunca foi ambiciosa no sentido de querer luxo ou poder, só queria estabilidade, paz e a sensação de estar fazendo o certo. Foi nesse cenário comum que ela conheceu ele. Não de verdade, claro. Ele já existia naquele prédio como uma espécie de lenda. O dono, o bilionário, o homem cujo nome fazia as pessoas abaixarem o tom de voz. Casado, sempre muito bem vestido, sempre distante. Aquele tipo de homem que parece viver em outra realidade, onde problemas são resolvidos com dinheiro e silêncio. No começo, ele era só isso para ela. Um nome em e-mails, uma assinatura em comunicados internos, uma presença rara pelos corredores, mas tudo mudou quando ele passou a aparecer mais. Ninguém sabia explicar exatamente por quê. Talvez crises na empresa, talvez tédio. O fato é que ele começou a circular pelo escritório, e foi aí que ela entrou no radar dele. Nada aconteceu de forma escandalosa. Não houve cantadas nem aproximações óbvias. O que houve foi pior, porque foi sutil. Um pedido direto, feito sempre a ela. Um olhar que demorava um pouco mais do que deveria. Um silêncio estranho, quando os dois ficavam no mesmo ambiente. Ela percebeu, mas fingiu que não. Ele percebeu que ela fingia, e isso pareceu entarecê-lo ainda mais. Ela tentava manter tudo profissional. Repetia para si mesma que ele era casado, poderoso, inalcançável, que aquilo não era lugar para sentimentos. Mas tem coisas que não começam no corpo. Começam na cabeça, na curiosidade, na sensação estranha de ser vista de verdade por alguém que parecia não enxergar ninguém. O primeiro grande choque veio quando ela foi demitida, sem aviso, sem explicação convincente. Disseram que era corte, que não tinha nada pessoal. Ela saiu do prédio com uma caixa pequena nas mãos e um vazio enorme no peito. Aquilo doeu mais do que ela imaginava, não só pelo dinheiro, mas pela sensação de ser descartável. O que ela não sabia é que ele viu tudo. Viu ela indo embora, viu o jeito como ela tentava manter a postura enquanto o mundo desmoronava por dentro. E foi ali que algo nele saiu do controle. No dia seguinte, ela recebeu uma ligação pedindo que voltasse. Disseram que houve um erro, que ela não só estava readmitida, como teria um cargo melhor. Ela aceitou, precisava do trabalho, mas no fundo já sentia que aquele favor tinha um peso invisível. A partir daí, a proximidade aumentou. Eles passaram a se ver quase todos os dias, sozinhos, em salas fechadas, em horários que não eram exatamente comuns. E o que antes era apenas tensão, virou algo mais difícil de ignorar. Não houve conversa sobre isso. Não houve combinação. Foi um erro que aconteceu como se fosse inevitável. Depois do primeiro, vieram outros, sempre no silêncio, sempre sem promessas. Ele nunca falou da esposa. Ela nunca perguntou. Era como se ambos fingissem que aquilo existia numa bolha, fora da realidade. Ela se sentia culpada, mas também se sentia viva. Pela primeira vez, alguém a fazia sentir desejada, importante, necessária. Ele, por sua vez, parecia encontrar nela um refúgio estranho, uma versão da vida onde não precisava ser o homem perfeito das revistas. O problema é que segredos não vivem sozinhos. Eles crescem. O corpo dela começou a mudar, antes que a mente aceitasse. O cansaço excessivo, o enjoo, os atrasos que ela tentou ignorar. Até que não deu mais. O exame feito às pressas confirmou o que ela mais temia. Ela estava grávida, foi ali que tudo perdeu o controle. Porque até então, ela era só um erro escondido. Agora, era uma consequência que respirava dentro dela. Ela passou dias sem saber o que fazer. Pensou em contar, pensou em fugir, pensou em desaparecer. Mas nada parecia simples. Ele continuava vivendo sua vida normal. Casado, rico, intocado, a esposa sorrindo em eventos, a empresa crescendo, o mundo funcionando como sempre. Só ela carregava o peso da verdade. No dia em que decidiu subir até o último andar com o exame na bolsa, ela já sabia que nada sairia ileso daquela conversa, mesmo que nenhuma palavra fosse dita. O elevador subia devagar demais. Cada andar parecia um aviso. Quando saiu, o corredor luxuoso parecia mais frio do que nunca. O perfume dele já estava no ar. Aquilo fez seu estômago revirar. Não era mais só desejo ou culpa, era medo.
Ela empurrou a porta sentindo as mãos tremerem. Ele estava ali, imponente como sempre, sem saber que o maior segredo da vida dele estava prestes a explodir em silêncio. E naquele instante, antes mesmo que qualquer coisa acontecesse, ela entendeu uma coisa que ninguém tinha lhe dito antes. Alguns amores não terminam quando acabam. Terminam quando começam a cobrar. Depois daquele dia no último andar, nada voltou a ser simples. Não porque algo tenha sido dito, mas justamente porque não foi. Ela entrou no escritório dele com o coração disparado, a cabeça cheia de pensamentos atropelados, e saiu carregando ainda mais peso do que entrou. O exame continuou escondido na bolsa. A gravidez continuou sendo um segredo só dela. E ele continuou sendo o mesmo homem aparentemente no controle de tudo. Mas ela percebeu algo diferente nele. Um tipo de inquietação que não existia antes. Ele passou a observá-la mais, a se aproximar sem perceber, a prolongar presenças silenciosas. Era como se mesmo sem saber, ele sentisse que algo estava prestes a ruir. Ela, por outro lado, vivia em estado de alerta constante. Cada enjoo no meio do expediente era um susto, cada reunião com ele uma tortura emocional. Ela começou a se perguntar se tinha sido egoísta demais ao se envolver, se tinha sido ingênua demais ao acreditar que conseguiria lidar com aquilo sozinha. Os dias passaram e o corpo começou a denunciar o que a boca insistia em calar. As roupas já não serviam da mesma forma. O cansaço era mais profundo. Não era mais possível fingir que nada estava acontecendo. Ainda assim, ela adiava a decisão de contar. Não por medo dele, mas pelo que aquilo significaria. Porque, no fundo, ela sabia que contar não traria alívio. Traria apenas mais dor. Ele continuava dividido entre dois mundos, sem admitir isso nem para si mesmo. Em casa, mantinha a rotina impecável. Os jantares, os compromissos, a imagem perfeita do marido bem-sucedido. No trabalho, buscava nela algo que não sabia nomear. Um silêncio confortável. Uma presença que não exigia nada além do que ele estava disposto a oferecer. O romance, que antes parecia um refúgio, começou a se tornar sufocante. Não havia mais leveza. Tudo era carregado demais. Ela começou a se sentir invisível novamente. Só que agora de uma forma mais cruel. Invisível como mulher, como futura mãe, como alguém que carregava uma verdade grande demais para ser ignorada. Ela pensou várias vezes em ir embora, em pedir demissão, em desaparecer da vida dele antes que fosse tarde demais. Mas sempre que ensaiava uma decisão, algo a paralisava. Talvez fosse o medo, talvez fosse a esperança tola de que de alguma forma ele perceberia sozinho, ou talvez fosse apenas o cansaço de lutar contra tudo ao mesmo tempo. Os meses avançaram sem que nada fosse resolvido. A barriga ainda não era evidente, mas o segredo pesava como se estivesse estampado em sua testa. Cada vez que via a esposa dele em alguma revista ou site, sentia um aperto difícil de explicar. Não era inveja. Era culpa, uma culpa silenciosa, constante, que a fazia se perguntar se merecia qualquer tipo de felicidade. Ela não queria destruir um casamento. Nunca quis. Não queria dinheiro, nem status, nem reconhecimento. Só queria que aquilo tivesse um sentido menos cruel. Mas a realidade não se importava com intenções. O ponto de ruptura veio de forma inesperada. Não foi uma discussão, nem uma descoberta direta, foi um comentário solto, feito por ele, sem maldade, sobre planos futuros, viagens, compromissos que deixavam claro que ele não via espaço para mudanças, que tudo continuaria exatamente como estava. Naquele momento, ela entendeu que para ele, aquilo era um parêntese, um desvio controlado. Para ela, era a vida inteira virando do avesso. Foi ali que algo dentro dela endureceu. Ela parou de esperar. Parou de fantasiar possibilidades. Decidiu que precisava se proteger o que carregava. Mesmo que isso significasse enfrentar o pior, ela começou a se afastar aos poucos. Não de forma brusca, mas perceptível. Menos presença, menos disponibilidade, menos entrega. Ele sentiu. Não sabia explicar, mas sentiu. O controle que sempre teve começou a escapar pelos dedos. Ele tentou se aproximar mais, entender o que estava acontecendo, mas encontrou nela uma barreira silenciosa. Aquilo o irritava e o atraía ao mesmo tempo. Pela primeira vez, ele se viu diante de algo que não conseguia comprar, mandar ou resolver rapidamente. O clima entre eles mudou.
O silêncio já não era confortável, era tenso, carregado. Ela evitava ficar sozinha com ele. Ele percebia, mas não confrontava. Ambos caminhavam sobre um terreno instável, esperando que o outro desse o primeiro passo, até que o corpo dela decidiu que não dava mais para esconder. O mal-estar veio forte, no meio de um dia comum. Uma tontura que a fez sentar às pressas. Olhares curiosos, perguntas. Ela tentou disfarçar, mas não conseguiu. Foi levada para uma sala reservada, e ele foi avisado. Quando ele a viu daquele jeito, pálida, frágil, algo se quebrou de vez. A imagem da mulher sempre firme, sempre controlada, deu lugar a alguém vulnerável, humana demais. Ele sentiu medo, um medo real, cru, que não sentia há anos. Ela sabia que aquele era o fim da linha. Não dava mais para adiar. Não dava mais para fingir. Quando ficaram sozinhos, o silêncio entre eles não era mais apenas tensão, era verdade prestes a transbordar. Ela não contou tudo, não precisou. O olhar dela dizia mais do que qualquer palavra. Ele começou a ligar os pontos. O afastamento, o cansaço, as mudanças, aquele pensamento que ele sempre empurrou para longe, finalmente se impôs. A compreensão veio como um golpe. Não houve explosão, não houve reação imediata, apenas um vazio pesado, um choque silencioso, porque, naquele instante, ele entendeu que o erro tinha criado raízes profundas demais. Ele não disse nada. Ela também não, mas ambos sabiam que o segredo havia mudado de forma. Já não era apenas dela, era deles. Mesmo que ele ainda não tivesse coragem de assumir isso. Depois daquele dia, tudo ficou mais frágil. Ela passou a viver com medo constante de ser descoberta por terceiros. Ele passou a viver dividido entre a imagem pública e a realidade privada. Nenhum dos dois dormia direito. Nenhum dos dois se sentia inteiro. E, acima de tudo, nenhum dos dois sabia como aquilo iria terminar. Ela começou a planejar uma saída silenciosa. Pensou em mudar de cidade, em criar o filho sozinha, em apagar aquele capítulo da vida dele sem escândalo. Ele, por sua vez, começou a perceber que algumas decisões não podem ser adiadas para sempre. O amor, se é que podia ser chamado assim, deixou de ser refúgio, virou peso. Peso virou escolha impossível, virou ameaça. E no meio disso tudo, a esposa dele seguia alheia, vivendo sua vida perfeita, sem imaginar que o chão sob seus pés estava prestes a rachar. A história deles ainda estava longe do fim. Mas uma coisa já era certa. Aquele segredo não permaneceria enterrado para sempre. A pergunta que ninguém conseguia responder era quando ele viria à tona. E quem sairia destruído quando isso acontecesse?